Olá, eu sou a Ana Rovati, sou fazedora e pesquisadora de arte. Esse é um vídeo que tem o apoio do PROAC e ele foi criado para a gente pensar as etapas de desenvolvimento e criação de um projeto artístico. Para isso eu vou usar como guia um trabalho artístico meu e através desse trabalho, que chama Offline, a gente vai pensar o desenvolvimento de outros trabalhos artísticos. Esse vídeo vai ser dividido em 4 etapas. A primeira etapa é a definição do tema, que é basicamente o que te toca, né? O que te move, qual é a questão. A segunda etapa é a fase da experimentação, que é a hora que a gente vai tateando quais são os formatos que a gente quer trabalhar. A terceira etapa é a mão na massa, que é a realização, é a hora de fazer mesmo. E por fim, a quarta etapa, a gente vai pensar a edição do trabalho e a hora de colocar o trabalho no mundo. Claro, essas 4 etapas, elas não são rígidas, os artistas e as pessoas, enfim, todo mundo tem formas diferentes de atuar diante de um trabalho e num projeto artístico não é diferente, mas eu organizei dessa forma porque elas comumente se entrelaçam em todo o trajeto de um trabalho artístico mesmo. Bom, antes de mais nada, acho legal falar um pouquinho do Offline para vocês entenderem qual é esse projeto que vai nos guiar e contar um pouquinho da minha trajetória também. Eu sou formada em comunicação social no Rio Grande do Sul, fiz ciências sociais também, mas não a faculdade inteira, acabei não concluindo. Em algum momento a fotografia entrou na minha vida, fiz um curso de fotografia, acabei trabalhando como assistente de fotógrafo de um fotógrafo em Porto Alegre e depois mudei para o Rio de Janeiro por uma oportunidade que surgiu e fui trabalhar como assistente de fotografia no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi super importante porque também fez parte do meu desenvolvimento artístico. Foi no Rio que eu passei a experimentar mais, me entender como autora, desenvolver projetos autorais fotográficos e de outras linguagens. Estudei no Parque Lage, tem uma escola de artes visuais super legal lá. Enfim, nesse processo todo foi que eu comecei a criar projetos e a entender outros caminhos da fotografia que eu queria tomar. Morei no Rio 7 anos e meio e em 2015, finalmente, me organizando, fui fazer uma pós e tirei um projeto que estava na gaveta, que era o Offline. O que é o Offline? O Offline é um trabalho meu que eu desenvolvi de 2015 a 2000... Enfim, começou em 2015, mas a gente vai entender nas próximas etapas que um trabalho nunca começa pontualmente, né? Ele já está fermentando na gente há um tempo. E foi até final de 2016 e depois foi para edição. Ele é um trabalho em performance, eu passei um ano inteiro desconectada, foi uma provocação artística, e quando eu falo desconectada de fato, eu durante um ano, o ano todo de 2016, eu abri mão de qualquer mediação minha com o mundo que precisasse de internet. Ou seja, eu parei de ter um smartphone, não tinha mais e-mail, banco, streaming de filmes, música, Uber, se bem que na época não existiam tantos Ubers. Mas toda essa diversidade que a internet nos possibilita, o meu desafio era encontrar correspondentes físicos presenciais, era um desafio. E esse desafio, a partir desse desafio, eu criaria material fotográfico. Esse trabalho acabou virando um fotolivro, editado e lançado em 2018, que é esse aqui. Eu lancei ele aqui em São Paulo, numa livraria incrível, que eu também recomendo, a Lovely House. E em 2020 ele foi um dos selecionados pelo MIS, o Museu da Imagem e Som, e virou uma exposição com mais 5 projetos, num edital que o MIS abre todos os anos, fica aqui outra dica também, que é o Nova Fotografia, que são para fotógrafos que nunca expuseram, nunca tiveram uma individual em São Paulo, com projetos que eles consideram a nova cara da fotografia contemporânea. Esse trabalho foi escrito e é por isso que eu estou escolhendo ele também para nos guiar. Então vamos para a primeira etapa do desenvolvimento de um trabalho artístico, que é a definição do tema. Basicamente, o que te move, o que te faz querer fazer um trabalho artístico. Talvez, diante dessa pergunta, a tua resposta seja: nossa, muitas coisas me movem, muitas coisas me tocam, que é comum, né? Então a minha sugestão seria: faça muitos trabalhos artísticos. Porque, certamente, na hora de tu
direcionar um tema a um trabalho, esse trabalho pode ficar muito mais potente do que querer botar muitos assuntos num trabalho só. Porque às vezes a gente acaba querendo falar sobre muita coisa e termina não falando sobre nada. Então a minha dica é essa, assim, escolhe um tema, se estão muitos, escolhe um. Te apropria dele, vai a fundo nele e passa a fazer o teu trabalho artístico. Na verdade, durante o teu trajeto como artista, ou enfim, ou como uma pessoa criadora, ou o que for, que está desenvolvendo muitos trabalhos, é comum a gente depois, quando tiver mais trabalhos, reconhecer um fio e uma inquietação que acaba sempre permeando todos esses trabalhos diferentes. Essa inquietação é basicamente o que vai dar a resposta sobre o que é o teu trabalho, sobre essa definição do tema, que no começo não é tão certeira assim. É comum a gente não entender direito o que está querendo falar. A Cecília Sales, que é uma autora que eu gosto muito, que eu recomendo, ela tem esse livro chamado Gesto Inacabado. Ela, enfim, investiga o processo criativo de diferentes artistas e ela chama de tendência essa coisa que eu estou chamando de inquietação, de intuição. A Cecília, ela diz assim, que a tendência não apresenta já em si a solução concreta para um problema, mas ela indica um rumo. É isso que eu estou sugerindo, para te escutar essa tendência que vai indicar o rumo para começar a investigação e definir qual é o teu tema. No offline, por exemplo, antes de ele ser chamado de offline, ele era uma inquietação. Eu no Rio de Janeiro, lá em 2014, pensava que existia uma mudança muito forte da forma que a gente se relaciona com o mundo. Da forma das pessoas que são mediadas por tecnologias digitais e pela internet e pessoas que ainda não usavam a internet, seja por questões geográficas, seja por questões geracionais, por questões sociais. Então eu pensava, talvez vai chegar um momento do planeta que a gente não vai mais saber como é ter essa experiência de interagir com o mundo sem ter a internet ao redor. Eu acho que é a mesma questão que a gente pode pensar, por exemplo, com uma questão de pessoas que fizeram parte da guerra ou do Holocausto, por exemplo. Sobreviventes do Holocausto já estão super velhinhos e é possível que em pouquíssimo tempo a gente não tenha mais a chance de ter um contato direto com pessoas que tiveram essa experiência. A gente vai ter só o contato com materiais que foram gerados a partir do contato com essas pessoas. Eu tinha a mesma sensação, que era, gente, daqui a pouco eu não vou mais ter contato com alguém que entenda dessa experiência de viver o mundo sem internet, sem um smartphone, sem essa mediação 24 horas do dia no nosso dia, né, presente. Então, a partir dessa inquietação, que a Cecília chama de tendência, eu comecei a investigar para entender melhor qual era esse meu tema, né? Não estava 100%. E aí eu passei a entrevistar idosos. Eu comecei a falar com amigos que tinham avós, entrevistei os avós de amigos, comecei a frequentar a praia. Enfim, no Rio de Janeiro, em Copacabana, é muito comum que senhores saiam para caminhar super cedo. Comecei a ir na praia de manhã, sentar em bancos e fazer amizades, para entender o que era. Eu não fotografava, eu registrava, eu anotava em cadernos, conversava com essas pessoas, mas eu ainda estava investigando qual era o meu tema. Experimentação. Essa é a segunda etapa do trabalho. Eu quero de novo deixar claro que essas etapas elas não cumprem, né? Isso não é um roteiro obrigatório. Cada artista tem o seu estilo, cada artista encontra a sua maneira de fazer. Mas elas estão separadas assim porque eu acho que isso pode nos ajudar a entender o que faz parte do fazer artístico. A experimentação é a hora que tu vai ir para a prática e testar mesmo, né? Porque é fazendo uma coisa que a coisa se faz. A gente precisa tirar ela da cabeça e botar ela em ação. Um trabalho artístico só vira um trabalho artístico quando ele deixa de fazer parte da nossa mente e vai para a prática. Então a experimentação é a hora que a gente começa a experimentar na prática mesmo, fazendo. A Cecília Sales, que eu já citei, tem uma outra coisa incrível que ela diz, que é o seguinte. Ela fala assim: a ação da mão do artista vai revelando esse projeto em construção. Ela diz ainda: o desenvolvimento contínuo da obra deixa claro que não há ordenação cronológica entre o pensamento e a ação.
O pensamento se dá na ação e toda ação contém pensamento. Isso é legal de pensar porque é a hora que a gente está experimentando e fazendo que as coisas surgem. E é nessa hora também que o acaso passa a interagir no nosso trabalho. Existem alguns artistas que trabalham de forma mais controlada, com um planejamento maior. E existem outros que gostam que esse acaso permeie o tempo todo e fazem tudo de uma forma mais solta, mais intuitiva. É comum todas essas diferenças e tu vai encontrar a tua forma de trabalhar. Claro que quanto mais experiência se tem, mais fácil de a gente se entender, de conhecer e compreender o que são essas definições do tema e também conhecer mais a sua própria prática artista, que nos ajuda a resolver os nossos problemas de forma um pouquinho mais rápida às vezes, mas isso tampouco é uma regra. Existe uma artista que eu gosto muito que é a Chantal Akerman. Ela é uma cineasta belga, ela já faleceu, não faz muito tempo, e ela é uma artista que sempre prezou muito por trabalhar com a intuição e com a ação do acaso nos trabalhos dela. Existe um livro que se chama O Tempo Expandido, que é um livro que saiu de uma exposição de mesmo nome, O Tempo Expandido, que teve lá no eFuturo, no Rio de Janeiro. Esse livro existem várias entrevistas e tem uma entrevista com a Claire, que era a dupla da Chantal. A Claire está viva até hoje e elas durante 30 anos trabalharam juntas editando filmes. A Claire em algum momento conta como o método das duas era super solto. A Claire falava assim: não sei se eu e a Chantal tínhamos um método, mas se tínhamos, estava ligado a esse modo de pensar. Nós duas precisávamos descobrir enquanto fazíamos. Não limitávamos o filme a um significado particular, abríamos espaço para o filme crescer. Nessa frase da Claire, a gente entende direitinho como elas prezavam pela interferência do acaso e dessa sensibilidade delas que elas confiavam muito e que trabalharam muitos anos para entender que dava certo, né? Não era simplesmente senti, é assim, mas era um trabalho sério que deixava que outras coisas menos controladas, outras frentes menos controladas interferissem no trabalho. Bem, cada artista encontra a sua forma de trabalhar. Tem gente que é um pouquinho mais controlado, tem gente que é um pouco mais solto e gosta dessa interferência do acaso. O importante é tu encontrar o teu estilo, mas fazendo. De fato, essa é a parte que eu acho que não dá para retirar, né? Precisa colocar a mão na massa ali para entender, porque é nesse fazer que o trabalho vai se revelando e se mostrando para tomar o seu caminho. No offline, por exemplo, lembra que eu contei que em 2014 eu estava lá tateando, intuindo, entendendo o que era o trabalho? Esse trabalho eu fiz ele por alguns meses, deixei ele na gaveta. 2015 eu resolvi fazer uma pós e disse, bom, vou tirar esse trabalho da gaveta e tentar a pós. Fui aceita e a pós era em Madrid, na Espanha. Então eu mudei de país, mudei de casa. No momento que eu fui fazer a pós, eu disse, vou levar esse trabalho, é ele que eu vou desenvolver. E nele, eu tomei uma decisão de ir morar com uma senhora. Esse já foi o meu primeiro passo de fazer mesmo, porque eu estava trocando de casa, aluguei um quarto, porque, enfim, né, era onde eu ia, era uma nova cidade, um novo país onde eu ia morar, e eu tomei essa decisão como parte do projeto. Isso já é uma ação de um fazer, entendem? Eu fui morar com uma senhora porque ela seria o meu estudo. Mas foi nesta experimentação, através da convivência com ela, fotografando a rotina dela, já estava na escola, pensando esse trabalho e clicando muito, que eu entendi que eu não estava falando sobre o que eu queria. E por isso que é tão importante experimentar. Porque se tu pinta, tu vai descobrir que talvez não é a tinta, que talvez não é o suporte, que não é... Se tu faz filme, talvez tu vai descobrir que não é aquele corte do roteiro. Enfim, são tantas frentes que tu precisa experimentar e se conhecer para entender qual é o trabalho. No meu caso, essa experimentação foi fundamental. Eu fiquei fazendo listas, todos esses cadernos que estão aqui fizeram parte desse processo. Fiz listas, tomei anotações e fiz muita foto. E quando eu olhava o material, eu pensava, não está falando sobre essa ruptura de experiência com o mundo. Essa diferença de experiência de quem tem uma vida
permeada por internet, pela virtualidade e de quem tem uma vida cotidiana sem essa influência. Eu via as fotos e pensava, gente, aqui é um trabalho sobre uma aposentada que não fala sobre o que eu tô querendo falar. Vendo os resultados desse material que não me satisfaziam, em algum momento eu resolvi me desconectar por uma semana, mas ainda assim como um teste, porque eu me sentia julgando, né? Eu pensava, nossa, eu tô aqui fotografando a Margarita, que é essa senhora com quem eu vivia, tentando entender como é esse estilo de vida dela. E eu pensei, bom, beleza, eu vou ficar uma semana desconectada para me gerar material e insights. Foi uma experiência o tempo todo para ter insights. Foi dessa experiência que surgiu muitos insights, mas ainda assim achava que não tinha resolvido o trabalho. E aí pedi para ter uma conversa com um professor meu, que eu também intuía que ia me ajudar a pensar. Ele não era um professor que eu tinha aula o tempo todo, ele era um professor que eu tinha tido apenas uma aula, mas que algo me dizia que ele ia conseguir conversar comigo. Encontrei ele, contei para ele das experiências, mostrei as fotos. Eu estava ainda apegada à primeira parte do trabalho das experiências. Eu estava assim, olha essas fotos, mas não funcionam, será que eu tenho que fotografar diferente? E aí contei que eu fiquei desconectada. E aí, claro, quando eu contei que eu fiquei desconectada, tinha sido muito impactante. E ele falou, não estou entendendo. Tu já me deu a resposta do que é o trabalho, tu não tá te escutando, por que tu não assume qual é o trabalho, né? E foi nesse momento que ele falou isso que eu pensei que sim, eu sabia qual era o trabalho. Eu enchi o olho de lágrima e passei uma semana negando, basicamente, assim, eu na hora soube que esse era o trabalho, que era a pergunta que não se... Quando eu pensei, claro, se eu ficar desconectada, se resolveu, foi um quebra-cabeça que se resolveu. E isso é importante. Quando tu experimenta, uma hora tu entende, esse é o caminho do meu trabalho, e meu trabalho vai se dar X, Y, Z. Nesse momento eu disse, bom, então tá, então eu sei como eu vou resolver o meu trabalho. Eu passei uma semana pensando nisso, claro, não contei pra ninguém e fiquei refletindo e voltando para os cadernos e voltando para as experimentações e isso não saía de mim e ficava cada vez mais claro que era o trabalho que eu queria fazer. Realização. Essa etapa que eu tô chamando de mão na massa. É a hora que tu vai fazer o trabalho dentro de várias definições que tu tomou. Claro que antes já era realização, né? De alguma forma permeada, estava experimentando, já estava fazendo, botando a mão na massa. Mas a hora da realização é a hora que tu entende mesmo o que é o trabalho. Tu já sabe sobre o que tu tá falando, tu já sabe como tu quer fazer ele. É a hora que tu entende, bem, eu vou fazer assim, eu quero um filme mais acelerado, eu quero um ensaio fotográfico em determinado local, eu quero, no meu caso do offline, eu quero que seja uma performance em que eu vou permanecer desconectada e eu vou fotografar diante disso. Eu quero fazer um trabalho de arquivo e eu vou usar este arquivo e vou começar a mexer neste arquivo. Enfim, é a hora que tu define mesmo, entende qual é o caminho do trabalho e começa a botar a mão na massa para fazer ele. Enfim, na hora que eu decidi me desconectar, foi a hora que eu já estava realizando o trabalho. Ainda que eu não tivesse fotografado ele, ainda que eu não tivesse desconectada, porque eu me organizei uns dias antes de me desconectar, mas é a hora que tu entende o trabalho, é a hora que tu tá já realizando. Eu penso assim. Tem um fotógrafo que eu gosto muito, que é o Alex Sott, que é um fotógrafo norte-americano. Ele é um ótimo exemplo para a gente pensar critérios. Quando a gente está realizando um trabalho, é importante ser consciente desse trabalho e traçar critérios sobre o que tu quer produzir. Não dá para ser ingênuo e achar que tu vai estar inspirado o tempo todo e vai vir. Mesmo a Chantal Akerman, que eu citei anteriormente, ela também pensava, ela tem um filme dela que ela passou 2 anos filmando a mãe dela. E esse era um critério, eu vou filmar o cotidiano da minha mãe. É preciso traçar algum desses critérios. O Alex Sott faz isso super bem. Tem um trabalho dele que chama Broken Manual. Esse é um trabalho que ele investigou pessoas que resolveram sair da civilização. Elas deixaram a sociedade e toda o seu contato e a sua interação social. Ele foi em busca dessas pessoas, esse trabalho durou 4 anos, entre o clicar, o investigar, até a execução e edição do livro e lançamento do livro. Por que eu estou comentando? Porque tem um filme dele em que ele está dirigindo
na estrada indo atrás dessas pessoas e no volante dele ele tem uma lista de coisas que ele está procurando. Porque mesmo que tu esteja imerso na tua questão, é muito comum nos escapar em detalhes e a gente tem que saber o que está querendo. Então ele estava dirigindo ao volante com essa lista para estar sempre atento. Eu quero isso, eu quero aquilo. Por exemplo, se eu te perguntar o que tem de amarelo no teu quarto ou na tua sala, tu vai saber responder? Talvez não. Mas se tu estivesse desenvolvendo um trabalho sobre amarelo, saberia. Porque quando a gente liga uma chave para estar atento a todos aqueles elementos que falam sobre o nosso trabalho e sobre a nossa pesquisa. Eu, a partir do momento que entendi que eu queria falar sobre essa experiência de estar desconectada diante de uma sociedade hiperconectada, eu ativei uma chave para pesquisar isso. E tinha listas também de coisas que eu queria estar atenta no meu cotidiano para não perder. Então é legal tu pensar isso na hora de desenvolver o teu trabalho, criar esses critérios. Por exemplo, no offline eu tomei algumas decisões. Eu vou fotografar semanalmente, eu vou ter um diário para anotar as inquietações que surgem através dessa provocação e eu vou recolher todo tipo de arquivo que vier e que surgir no meu cotidiano, porque eu sei que tudo isso pode virar material. Essas foram as decisões que eu tomei a priori. Durante o trabalho, outras coisas vão surgindo e novos critérios vão sendo construídos. Eu passei a escrever textos, por exemplo, que não estava incluído, entre outras coisas. Mas o importante é tu assumir essa intimidade com o teu trabalho e ser consciente do que está criando, mesmo que esteja aberto a entrar novas coisas. Certamente o Alex Sotz não listou todos os personagens que ele queria fotografar, né? Ele fez muitos retratos nesse trabalho dele. Mas ele estava buscando coisas que faziam parte desse universo da pessoa que se retirou da sociedade. É a mesma proposta que eu faço aqui na hora de realizar. Além de ir fotografar, por exemplo, num trabalho fotográfico, quais são os elementos que podem te ajudar a contar essa história? Pensar sobre esses elementos para tentar incluir eles, né? Não para estar solto fotografando, mas para pesquisar e procurar isso que dialogue com o teu trabalho. Dito isso, no caso do offline, eu permaneci 1 ano desconectada. Esse processo também foi alterado no percurso. Inicialmente era para ser 1 mês, um mínimo, e entendi que conseguiria e que precisaria de 1 ano para completar um ciclo. Essa foi uma decisão tomada no processo do próprio trabalho. E decidido isso, permaneci desconectada, fazendo todos esses registros, criando provocações durante o trabalho também e gerando esse material. Tu tem que ser responsável por gerar esse material também, né? Que tu quer, sobre o tema que tu quer falar. Quando eu terminei a desconexão, o trabalho estava concluído? Não. Falta toda uma etapa que é a edição. Edição do material. Finalmente é a etapa de dar aquela cara do trabalho e, quem sabe, levar ele para o mundo. Eu tô contando isso porque, por exemplo, no offline, eu passei 1 ano desconectada, eu gerei fotografias, eu gerei textos, arquivos. Mas o trabalho tá pronto? Não. Ele precisa ser editado. Assim como um músico, quando faz músicas e edita, mixa, como um cineasta que faz filmes e edita, escolhe cores, escolhe trilha. Basicamente todos os trabalhos passam por essa etapa final de edição, de entender como vai se mostrar esse trabalho. Essa é uma questão muito particular para cada tipo de trabalho e para cada artista, que vai encontrar a sua maneira de mostrar esse trabalho. Por exemplo, nem todo trabalho fotográfico cabe em se tornar um fotolivro. O suporte pede especificidades, assim como o projeto pede suportes específicos. Não é porque tu tem uma sequência de fotos que necessariamente ele vira um fotolivro. Ele pode ser contado de diversas maneiras que vão caber melhor para cada tipo de trabalho. O offline, por exemplo, virou um fotolivro porque em algum momento do trabalho, além de conceitualmente funcionar, porque eu estava falando de um processo em que eu estava fora da internet, então eu gostaria de contar isso de uma forma não virtual, também tinham muitos textos. Começaram a surgir textos,
muitos arquivos que eu acabei fotografando. Enfim, em algum momento o livro ficou pulando no meu colo para dizer, olha, eu sou o formato ideal e era o formato que eu queria e o material que eu gerei cabia num livro. Assim como depois, quando meu trabalho virou exposição, o que foi exposto não está no livro, porque suportes diferentes pedem trabalhos diferentes. O legal é que eu tinha passado por um ano inteiro gerando material, tinha vídeo também que eu tinha feito e que sentia muito por não estar no livro e tive a oportunidade de pôr na exposição, por exemplo. Assim como arquivos facsímiles, que eu não usei no livro, porque afinal são impressões. Enfim, os diálogos são muito diferentes e o diálogo que eu crio na narrativa do livro é completamente diferente do diálogo que eu criei na exposição no museu. Isso é bom de ter em mente na hora lá da realização. Tem uma fotógrafa lá, a Abril, ela conta que ela já sabe que vai ser um fotolivro. Quando ela já sabe que vai ser um fotolivro, ela já vai pensando no trabalho no formato do fotolivro. E isso é legal, porque isso pode fortalecer o trabalho ou fragilizar. Quando o formato, quando o suporte acaba não abraçando o teu trabalho dessa forma tão legal que pode servir e potencializar o que tu está querendo dizer. Entendem? Isso é importante. Na hora da edição também existem muitas etapas. Eu não tenho como falar de todas aqui para todos os trabalhos, porque é uma coisa muito diversa também. Na questão do livro e de um trabalho fotográfico que vira fotolivro, existem algumas etapas comumente executadas. Primeiro, a edição de fotos. Edição no sentido de seleção. Passei um ano fotografando quais são as fotos escolhidas para contar a narrativa. Depois, a sequência dessas imagens para a gente criar a narrativa. O tamanho de cada imagem, como elas dialogam com uma com outra. Né? Tipo, numa página ou noutra, uma por página, grande ou não, sangrado ou não. Escanear imagens em alta. Porque se o livro vai para impressão, tu tem que ter imagens de qualidade. Se as fotos foram feitas em analógica, por exemplo. Equalização de cor. No meu caso, do offline, eu passei um ano fotografando com câmeras diferentes. Em cidades diferentes, em épocas do ano diferentes, né? Temos um ano inteiro aí. E as cores eram muito variadas, então tem que equalizar as cores para na hora de folhear tu não ter um choque, tu seguir um fluxo de leitura. É como um filme, que tem uma cor o tempo todo e tu vai acompanhando, por exemplo. Ou que em algum momento entra uma cena em preto e branco que quer referir a alguma coisa específica. Exportação de arquivos, edição do design do livro mesmo, né? Na hora do layout, da capa, da folha, do papel. O que puxa mais tinta, o que puxa menos. Tem assim, ó, uma enormidade de aspectos a serem pensados. Não só num fotolivro, como em muitos outros trabalhos artísticos, obviamente, cada um com o seu critério. Acho que é legal comentar que as escolhas tomadas em cada trabalho artístico precisam ser justificadas. Elas precisam ter um motivo de estarem ali. Por que se usa tal papel? Por que se usa tal suporte? Por que é tal tamanho fotolivro? Tu quer uma coisa mais acolhedora? Ou tu quer algo para ser exposto, para ficar em cima? Enfim, as coisas precisam ter sentido. A Rosana Paulino, que é uma artista incrível brasileira que eu também recomendo, quando ela borda com linha preta, ela borda e tem um motivo para isso. O bordado dela está dialogando com coisas conceituais do trabalho dela. E assim, os demais trabalhos precisam ser pensados. Não simplesmente, nossa, eu acho bonito tal coisa. Não, porque um trabalho artístico ele tem muitas camadas de interpretação e de leitura que tocam as pessoas e que falam e que são importantes estarem ali. Por que eu escolhi fazer um livro pequeno? Porque eu queria que tivesse uma ligação com algo de memória, algo mais caseiro, algo fácil de transportar, de levar para os lugares. Eu estou contando da minha experiência, mas certamente muito outras experiências têm as suas justificativas muito bem embasadas. Tu vai pintar e tu vai usar que tipo de papel? Um papel de algodão ou um papel jornal? Por quê? Tu vai fazer um filme e tu quer que ele seja preto e branco ou colorido? Cores
fortes como Almodóvar ou cores mais suaves? Enfim, todas essas coisas precisam ser pensadas com consciência, porque isso vai fortalecer o teu trabalho artístico. Para além dessa edição e dessas escolhas tomadas na hora de realizar o trabalho e na hora de editar o trabalho, tem também a parte de a gente botar ele para o mundo e que se relaciona diretamente com essa edição e suporte. Porque, por exemplo, um trabalho não necessariamente vira um fotolivro, mas se virar, qual é a distribuição? Se lança em festivais, um filme no cinema, vai lançar no cinema, vai para festival, vai para streaming. Tu quer uma exposição? Tu quer divulgar por redes sociais? Como tu quer contar essa história? Como tu quer contar o teu trabalho? Como tu vai fazer com que as pessoas acessem ele? É bom ter isso em mente, porque existem vários formatos também. A internet tem sido um lugar onde se explora muito isso e que se pode tirar muitas vantagens para talvez divulgar o seu próprio trabalho. Enfim, os trabalhos pedem esses lugares e é bom ter isso em mente, porque nem sempre é tão simples, né? A gente faz o trabalho e a gente quer que as pessoas conversem com esse trabalho. Como vocês viram, um trabalho artístico passa por muitas etapas e ele precisa de dedicação, de tempo, de pesquisa, de paciência, de tesão para aguentar todas essas fases. Mas existe algo num trabalho artístico que eu gosto demais e que eu acho fundamental, que é, para um trabalho acontecer, ele exige um gesto ativo diante de uma inquietação. E isso, para mim, deveria ser levado para muitas outras esferas da nossa vida. Agir diante de uma inquietação, porque é assim que as coisas acontecem, que um trabalho surge, que um planeta é transformado. Dito isso, eu espero que vocês tenham tirado algum proveito dessas diferentes etapas que um projeto artístico pode ter. E qualquer dúvida, qualquer conversa, qualquer questão que surja, por favor, me escrevam, não tem problema nenhum, eu vou estar super aberta para a gente conversar. Bons trabalhos artísticos por aí!